Damas e cavalheiros, volta e meia a gente ouve falar de alguém que morreu, que deixou essa vida, seja um artista, seja um parente nosso, um ente querido, que não está mais vivendo com o corpo mortal. Então, cada vez que as pessoas vão assistir o serviço funeral, vem à cabeça a pergunta: o que vai acontecer com essa pessoa após a morte? Será que essa pessoa vai continuar sendo apenas espírito e vai continuar vivendo? Ou será que acabou ou ficou dormindo, como algumas religiões ensinam? O que será que está acontecendo com as pessoas depois que morrem? Bom, enquanto isso, você aí aperta em gostei, pode se inscrever e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o conteúdo disso que eu vou falar para vocês hoje. Bom, tem várias escrituras que falam a respeito da vida pós-morte. A gente já sabe que quem lê as escrituras, principalmente a Bíblia, e para quem é membro da Igreja de Jesus Cristo lê o livro de Mórmon, ele vai ter uma noção melhor a respeito de o que acontece depois dessa vida. Lá na Bíblia tem várias passagens, inclusive há algumas passagens que falam do mundo espiritual, ou seja, vamos pegar ali quando Cristo estava na cruz, sofrendo, agoniando, tinha dois bandidos, um em cada lado dele, e um deles pediu perdão de todos os seus erros e reclamou das pessoas que estavam fazendo chacota com Jesus Cristo. E ele disse, né, eu mereço estar aqui e esse homem não fez nada por estar pagando por crimes que não fez. E aí Cristo percebeu a sinceridade dele, percebeu também que ele se arrependeu de todos os seus erros e disse, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então está dizendo ali que depois da morte, então existe um lugar chamado paraíso, aonde as pessoas vão, né? E outras escrituras falam de um mundo em prisão, em que as pessoas que praticaram iniquidade nessa terra vão ficar num lugar chamado mundo em prisão, né? O que seria esse mundo em prisão? Bom, a gente nota então que depois dessa vida há dois locais. Um que é chamado paraíso, outro é chamado em prisão. Seria isso o céu e o inferno? Né? Algumas pessoas até possam imaginar que o paraíso seria o céu e o inferno seria esse mundo de prisão. Não, na verdade, indo mais a fundo da escritura, a gente vai saber que esse paraíso é uma parte dentro do mundo espiritual, onde as pessoas justas vivem com seu espírito, e na parte prisão, onde as pessoas que praticaram iniquidade e maldade vão estar. E as escrituras também falam que isso vai acontecer até a primeira ressurreição, onde todos os justos vão ressurgir, vão ser ressuscitados e vão estar ressurretos aqui durante 1000 anos, até que haja o juízo final. E as pessoas que estão na parte de prisão, eles vão ficar lá até o fim do milênio, sem o direito de ter um ressurgimento na manhã da primeira ressurreição, como diz as Escrituras. Então, na hora que serão julgados para ver, aí sim, se vão para o inferno ou vão para o céu. Para o mundo cristão em geral, existe só o inferno ou céu. Né? O céu para as pessoas que fazem as coisas de Deus, que guardam os mandamentos, e o inferno para as pessoas que praticaram maldade e iniquidade. Para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, uma revelação mais moderna, então explica que existem locais diferentes, assim como a Escritura diz, na casa do meu pai há várias moradas. Então, para fins de estudo, então foi revelado que o menor grau de glória de todos é o celestial. É um grau de glória onde todas as pessoas que nasceram nessa terra têm o direito de ir.
E esse lugar vai ser habitado por todos que eles praticaram erros durante essa terra, foram bruxos, foram ladrões, estelionatários, foram adúlteros, praticaram todos os erros que o ser humano pratica, com exceção do assassinato de sangue inocente. Lembra, não é matar a pessoa, mas assassinar a sangue inocente e aquele que pecar contra o Espírito Santo também. Esses dois grupos não terão direito a nenhum desses reinos que eu estou citando. Então, o celestial é o menor deles. Depois vem o terrestrial, que é onde todos os justos nessa terra vão habitar, e esses justos poderão ser de todas as religiões, até mesmo pessoas que nem vão em religião, mas tiveram uma vida boa, ou seja, a vida boa comparado com as escrituras, comparado com os mandamentos, que guardou os mandamentos, mas não foram valentes em testemunhos, eles se acovardaram em muitas coisas. Bom, quero dizer que esse mundo chamado terrestrial, né, são os que não foram valentes no testemunho e que foram enganados pelas astúcias dos homens. O maior grau de todo, que seria o grau celestial, ele ainda tem três divisões, mas é falado apenas na divisão maior de todas, que é os seres exaltados, aonde foram valentes no testemunho, aonde fizeram grandes obras nessa terra, além de aceitar, seguir todos os mandamentos de Deus e fizeram todos os convênios que foi requerido a ele. Então é o maior grau de glória. Esses graus de glória são comparados aos astros, né? Assim, digamos, só para fins de estudo. O celestial, que é o menor de todos, é comparado a uma estrelinha, o brilho de uma estrelinha no espaço. Aquele que é terrestrial é comparado a uma lua. E o celestial é comparado à luminosidade de um sol. Ou seja, existe glória diferenciada em cada um desses mundos, né, que vamos habitar depois do juízo final. Então, lá no mundo espiritual, existe também a pregação do Evangelho. As pessoas que estão na parte ali da parte do paraíso, eles podem pregar as pessoas que estão no mundo de prisão, mas que estão no mundo de prisão não pode pregar no paraíso. Mas então continua sendo discutido, visto, falado com respeito ao Evangelho, até mesmo no mundo dos espíritos. E é errado as pessoas dizerem, e às vezes as pessoas dizem isso porque ouve outros falando, que quando a pessoa morre ele vai lá estar com Deus. Ainda não. Nós vemos onde está Deus, mas só vamos voltar a Deus depois do juízo final, somente aquelas pessoas que vão ser exaltadas ou aquelas pessoas que vão ganhar o reino celestial. Essa é a promessa que o Senhor fez para todos aqueles que seguirem os seus mandamentos. Então, a morte ele é apenas uma passagem para outro estado. Né? Viemos de um primeiro estado, na presença de Deus, passamos para esse segundo estado, vamos passar para outro estado, até chegar o dia do juízo final. Bom, eu podia também falar com vocês que, como disse no início lá, as religiões cristãs, algumas delas acreditam que as pessoas dormem e que só vão reaparecer quando houver a ressurreição. Na verdade, o que dorme é os elementos do físico, o que fez o físico existir. Esses vão ficar dormindo, não vão ter poder, não vão ter como se locomover, como existir. Então, quando houver a ressurreição, então esses elementos da terra vão se reunir de novo, e aí o espírito vai habitar num corpo novamente. Só que um corpo imortal. Né? É isso que vai acontecer. E não há espírito dormindo, apenas o corpo mortal que estará dormindo. Né? Então é assim, vocês poderão estudar isso com mais afinco para poder entender o pós-morte. Por isso que é muito interessante se preparar para o próximo mundo que nós vamos viver. Na verdade, a gente não é desse mundo. A gente vem aqui de passagem e vamos ficar num outro lugar de passagem, que é o mundo dos espíritos, e depois que nós vamos passar para as glórias na qual o Senhor
tem prometido a todos nós. Pense nisso. Até a próxima.